Prezadas irmãs, prezados irmãos, que todos nós possamos continuar acolhendo e trabalhando pela harmonia de Jesus em nosso mundo íntimo. Nessa oportunidade, como foi dito, cabe-nos reflexionar a partir de uma mensagem do Espírito Meimei, inserida neste livro. Essa é uma edição anterior, então a capa é desse modo, mas em edições mais recentes a capa é diferente. O livro O Espírito da Verdade, que em realidade é um livro em que nós encontramos desdobramentos explicativos sobre passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria de diversos espíritos, mensagens estas psicografadas por dois médiuns, Chico Xavier e Valdo Vieira. Inclusive faz parte do grupo de obras que foram, então, à época, psicografadas por Chico e por Valdo Vieira, nesse período em que o Valdo Vieira trabalhava junto com o Chico Xavier. Então, aqui nós encontramos essas mensagens de autoria, repito, de vários espíritos, e essas mensagens apresentam desdobramentos explicativos sobre as passagens do Evangelho. Nesse caso, a mensagem que nos cabe hoje é intitulada Crianças Doentes. E é interessante porque o título é esse, o conteúdo também é em torno disso, de crianças doentes, como vamos ver. Ao final, nós deveremos ler a mensagem toda. Mas ela se refere a uma passagem no início do capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem que certamente muitos de nós conhecemos, que é aquela em que Jesus, na narrativa evangélica, Jesus está atendendo, conversando com as pessoas em uma dada ocasião, e aí alguns adultos, frente àquela multidão, aquele grupo grande de pessoas que estavam ali buscando a Jesus, conversar com ele, ouvi-lo, essas pessoas adultos, pais e mães, tentam fazer com que as suas crianças, seus filhos e suas filhas, se aproximassem de Jesus e pudessem, vamos dizer em linguagem atual, ser abençoados por Jesus, serem tocados por Jesus, numa ideia acreditamos, de bênção. E nessa situação, o texto evangélico narra que alguns discípulos, até então eram discípulos, não é? Alguns discípulos acham aquilo ruim, porque estariam atrapalhando a atividade de Jesus. E brigam, ralham, impedem que aquelas crianças, ou querem impedir que aquelas crianças se aproximassem de Jesus. E Jesus, como é bem conhecido, muito conhecido, então apresenta mais um ensinamento. Deixai que venham a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Então, naquele momento, os discípulos e os demais aprenderam mais uma lição, e ficou para nós também essa lição. A lição, a princípio, de um modo imediato, é o reino dos céus, o reino de Deus, ou seja, a nossa libertação espiritual, a conquista por cada um de nós, cada um dos espíritos que somos nós, que é o que se chama
do reino de Deus, ou seja, de um estado de elevação moral e espiritual, de libertação das nossas mazelas, isso é alcançado quando nós, no comportamento, obviamente, no sentimento, nós nos assemelhamos ou nos assemelharmos às crianças. E aí também é óbvio que fica implícito que há a consideração de uma pureza. Kardec coloca isso na explicação. Uma pureza de coração. Então, provavelmente, ou muito provavelmente, o que foi referenciado por Jesus ao dizer que o reino dos céus seria para aqueles e aquelas que se assemelhassem às crianças, certamente estava sendo dito: o reino dos céus será para aqueles e aquelas que tiverem pureza de coração, como as crianças têm pureza de coração. E aí, do ponto de vista espírita, um conjunto de indagações e de entendimentos devem assomar à nossa mente e também ao nosso coração, como vamos ver um pouquinho mais adiante. Porque é bom lembrarmos que a noção de infância que nós temos e convivemos hoje em dia é uma noção relativamente recente. Relativamente recente. Não havia essa mesma noção de infância lá na época de Jesus. Não havia essa mesma noção de infância mesmo num período de 3, 4 séculos atrás. Quanto mais na época de Jesus. Não é? Mas o texto mostra, a afirmativa de Jesus mostra que havia, pelo menos na mensagem de Jesus, um certo valor atribuído à condição infantil. Ou, melhor dizendo, à condição da criança. Porque o conceito infância infantil é mais recente, mas a ideia de criança não, é mais antiga. Então, quando Jesus afirma ou afirmou o que afirmou, fica implícito que havia um valor que estava sendo apontado na criança como um valor importante, mais do que importante, decisivo para, como já dissemos, a nossa libertação, nosso aprimoramento espiritual, a conquista do reino de Deus, nas palavras de Jesus. A vivência, talvez seja melhor dizer, do reino de Deus. Ora, e aí, do ponto de vista espírita, é importante, e o Espiritismo trata disso muito bem, apurarmos que valor é esse na condição, vamos chamar assim, infantil, que serviu de razão de ser, serviu de elemento para Jesus apresentar um ensinamento como esse. E da forma como ele colocou, também repito, é uma forma em que revela um valor muito significativo, porque se trata da conquista do reino de Deus, da vivência do reino de Deus. Então, é um valor que remete à mais alta conquista que nós, desse ponto de vista da mensagem de Jesus, de um ponto de vista religioso, de um ponto de vista moral e espiritual, nós poderíamos aspirar à vivência do reino de Deus. Sabemos, pelo Espiritismo, que nós todos somos espíritos, criados por Deus, mas que estamos em um processo de evolução. Esse processo de evolução significa, especialmente para nós queremos dizer que nos encontramos na Terra, é essa experiência comum que nós temos, o que sempre é bom lembrar,
não quer dizer que todos os espíritos no universo tenham exatamente esse mesmo tipo de experiência. Não deve ser assim. Devem ser experiências diferentes. Mas a nossa, dos que vivemos na Terra, é essa. Essa qual nós, de vários modos, adquirimos mazelas, as quais nós precisamos nos libertar. Egoísmo, orgulho e todas as suas decorrências. Essas são as duas chagas, né? As duas grandes chagas, morais e espirituais, egoísmo e orgulho. E tem todas os seus desdobramentos. Ora, sabe-se que nós na Terra somos caracterizados, não é caracterizados por ninguém, nem por Deus, por nós mesmos. É uma condição que nós adquirimos pelo desenvolvimento, vamos dizer assim, dessas chagas morais e espirituais. Orgulho e egoísmo. Vamos falar só as duas. Só essas duas principais. Orgulho e egoísmo. Ora, então, para nós, na atual condição, evoluir espiritualmente significa, principalmente, nos libertarmos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Lógico que a libertação de orgulho e egoísmo envolve ou significa o desenvolvimento das virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho, não é? Especialmente o amor e a humildade. Então é por isso que na mensagem de Jesus, como nas mensagens de sabedoria e religiosas em geral, tanto se fala em amor e em humildade, porque são muito provavelmente as nossas duas maiores necessidades de desenvolvimento, ou seja, de desenvolvermos o amor e a humildade, porque são exatamente o oposto do egoísmo e do orgulho, essas duas chagas morais. Essa é, em linhas gerais, em traços grossos, a nossa trajetória, o nosso enredo evolutivo aqui na Terra. Muito bem. Ora, então, Jesus, a mensagem dele não é voltada para quem vivia, os espíritos que viviam em outro planeta, em outro lugar, em outra galáxia, em outro sistema solar, não. É para nós. A mensagem dele é para nós na nossa condição. Nossa condição é essa, em linhas gerais. Então, ele chega nesse momento e afirma que para conquistarmos o reino de Deus, ou seja, essa libertação de orgulho e de egoísmo, o desenvolvimento do amor e da humildade, nós precisamos nos assemelhar à criança. Ao que da criança? A pureza de coração. Kardec aponta muito bem. E aí, de um ponto de vista do entendimento espiritual, nós devemos nos indagar. E existe mesmo pureza de coração nas crianças? E se existe, o que é isso? O Espiritismo estuda isso, estuda essas questões. Por exemplo, no item infância, no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, na parte segunda, na parte segunda, que é o capítulo intitulado Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Aí, em outros momentos também, mas principalmente aí, há um estudo espírita, há uma revelação dos espíritos, aqui sistematizada, sobre a infância, e que mostra o que é e as razões de ser dessa pureza de coração característica da infância. Vamos usar esse termo, porque é um termo que nós usamos na atualidade, da infância. São várias perguntas, da 379 até a 385, que falam sobre isso. No contexto da parte segunda do Livro dos Espíritos. Que contexto é esse? O retorno, porque cada capítulo estuda uma condição. O espírito,
a primeira vinda dele. Aí, quando ele retorna ao mundo espiritual. E aí, quando ele volta para a vida física. Então, é nesse capítulo, nesse contexto, em que se estuda sobre a infância. O retorno do espírito à vida corporal. E todo espírito que retorna, nós sabemos, passa pela infância. Pureza de coração. Bom, os espíritos aqui nessas questões da infância do Livro dos Espíritos revelam, esclarecem uma série de coisas. Mas talvez nós possamos sintetizar do seguinte modo. A necessidade da reencarnação é uma necessidade para nós, repito, para nós, na condição que nós estamos aqui na Terra. Isso é uma necessidade esclarecida, inclusive, em outros momentos, aqui do Livro dos Espíritos mesmo. Só que a reencarnação não é só uma necessidade. Ela é uma necessidade, mas ela é uma grande bênção. Uma grandiosíssima bênção. Por um conjunto de razões. Como, por exemplo, com a reencarnação, todo mundo, sem exceção, tem oportunidade de recomeçar. Por mais que tenha errado, mais que tenha feito mal, mais que tenha se comprometido, ou menos, todo mundo tem possibilidade de recomeçar com a reencarnação. Então é uma bênção. Porque é, de fato, uma oportunidade de recomeço. E ela reúne todas as melhores condições para o recomeço. Esquecimento do passado. Começar dessa. Essa é fundamental. Se nós não esquecêssemos o passado, praticamente não adiantaria ter uma nova vida. Se a gente voltasse, a gente tivesse na mente tudo que a gente já viveu nas vidas anteriores, praticamente seria inócua a oportunidade de uma nova vida. Mais do que isso, nós nos conheceríamos bem mais do que nós nos conhecemos uns aos outros. Inclusive, e especialmente nesse caso, nas nossas desavenças, nos nossos ódios, nas nossas vinganças, nos nossos desencontros. Enfim, essa tragédia toda que muitas vezes, em diversos momentos, tem estado presente em nossas vidas, nas diversas vidas. Seria insuportável começar uma nova vida sabendo de tudo isso e encontrando com esse, aquele, essa, aquela com quem se tem um sentimento assim, né? Uma experiência assim, melhor dizendo. Pior ainda é receber como filho, como filha, alguém assim, sabendo que tendo toda a lembrança, toda a memória disso. Seria praticamente impossível. Então, o esquecimento do passado é uma característica fundamental para o sentido da reencarnação, que é esse do recomeço. E a outra, que nós verificamos, a outra característica fundamental, infância. E por um conjunto de razões. Mas, no caso, a razão, que na realidade os espíritos apresentam 3 razões, aqui, nessa parte da infância. Mas nós vamos nos referir a uma, que é a oportunidade de, tendo passado, antes de reencarnar, por um processo de perturbação num bom sentido, para o esquecimento, para a inconsciência, porque todo mundo renasce na vida física inconsciente. Aos poucos é que vai desenvolvendo a consciência, só que é uma nova consciência na nova vida. Lógico que tem todo aquele passivo do passado, mas ele fica lá no grande inconsciente. Lógico que ele interfere no presente, mas uma coisa é interferir, outra coisa é estar consciente. É diferente. Interfere, mas ele está lá no inconsciente. Então a gente
nasce na inconsciência. Nessa condição, nós renascemos, e aí o que acontece? A infância não é só e unicamente uma condição de certa forma, zerar a consciência, não. Porque Deus ainda coloca algo, uma grandiosíssima bênção, na condição infantil, na condição de criança. Além dessa, do praticamente zerar a consciência. E qual é? A da vivência pela condição natural da infância de uma pureza, de uma ingenuidade, que é característica da infância. Existe isso mesmo, segundo os Espíritos. Revelam aqui o livro, existe isso mesmo. Então, isso é uma bênção sobre uma bênção, porque reencarnar já é uma bênção, esquecer o passado, fundamental para essa bênção. E ainda tem a bênção de, nessa primeira etapa da nova vida, passar necessariamente todo mundo pela experiência de ter uma espécie, vamos chamar assim, de pureza de coração, que é característica da infância. Então, começa por aí a análise espírita acerca da infância. Tem outras características, como, por exemplo, mais duas, falando rapidamente delas. A questão da adaptação a uma família, a um contexto social, a uma cultura, a uma linguagem. Então, a condição infantil é a que mais favorável a isso, né? Por exemplo, se é um espírito que veio nunca falou a língua que fala no lugar onde ele está nascendo, vem de uma cultura bem diferente. Então, tudo isso é preciso um processo de adaptação, e a infância serve para isso também. E o outro lado, também muito importante, é o lado da educação, da formação. Então, a infância é uma condição que permite, como nenhuma outra fase da vida, a formação, a educação. E essa é uma outra parte dessa grande bênção que é a infância, numa encarnação, numa reencarnação. Mas o que nos interessa nesse momento é essa questão de passar por essa experiência. Lógico, como explica Kardec aqui na mensagem, não daqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente nesse item 3, é lógico que isso não é uma pureza de coração definitiva, não é uma pureza de coração conquistada pela evolução espiritual, não é. Porque só quem legitimamente, como adulto, como consciente, conquista essa condição de pureza, é que é uma conquista definitiva. Mas vejamos, ou sintamos, é um beneplácito. Deus nos oportuniza vivermos, sentirmos um pouquinho o que é a pureza de coração durante a infância. Aliás, essa provavelmente deve ser a razão porque, às vezes, nós temos saudade da infância ou coisa do tipo. Porque ali nós experienciamos essa certa pureza de coração que é, vamos dizer assim, que foi experienciada por nós por termos vivido a condição infantil. E a condição infantil, conforme estabelecida pela providência divina, de uma forma natural para todos e todas, ela tem essa característica, tem essa condição. Então, quando Jesus disse, deixai que venham a mim as criancinhas, ele estava referindo-se a isso, acreditamos. Ou seja, remetendo a essa experiência ancestral, podemos dizer, arqueogenealógica, para usar um termo mais técnico, que todos temos, dessa experiência da pureza do coração. Para daí nós sentirmos
que é possível a nós conquistarmos de um modo definitivo e verdadeiro essa pureza de coração. Porque nós já sabemos o que é. De algum modo, nós já sabemos o que é, por termos passado pela experiência da infância. Aliás, permitam-me, eu me lembrei agora, falando nisso, para tentar ilustrar e exemplificar, apesar de que eu imagino que, ao comentarmos sobre isso, todos nós podemos nos lembrar da nossa infância, melhor, da nossa condição infantil. Não é? Mas permitam-me trazer uma experiência pessoal, que eu já até narrei aqui em outros momentos, que não é exatamente isso, mas eu acredito que possa ilustrar o que é essa experiência dentro da gente, como referência para os nossos esforços de melhoramento moral e espiritual. Porque se nós acessarmos com verdade, com sentimento, com vontade legítima, essa pureza infantil que todos nós temos a experiência, isso pode sim ser já um prelúdio para o futuro espiritual nosso, onde nós conquistaremos isso de um modo definitivo, mediante os nossos esforços de melhoramento espiritual. A situação, vou procurar resumi-la, a situação para tentar ilustrar isso, vou procurar resumi-la, foi mais ou menos a seguinte. Faz alguns anos já mais do que 10 anos a essa altura. Enfim, um determinado dia, um determinado período assim de dias, eu comecei a sentir, particularmente eu mesmo, né? Comecei a sentir me sentir diferente. Eu comecei a sentir uma condição de amar aos outros que eu não tinha, que não era característica minha, não era uma condição que eu havia conquistado, mas comecei a sentir. Junto a isso, uma capacidade enorme, total, de compreender tudo. Tudo no sentido do comportamento de todo mundo e uma compreensão compassiva, uma compreensão amorosa. Esse sentimento, esse estado de espírito, vamos dizer assim, ele se intensificou e perdurou algum tempo. Eu sabia que ele ia desaparecer. E, de fato, depois de uns 2 meses, ele desapareceu. Mas sabia também, eu soube, né? Não sabia antes, mas soube com a experiência, que isso certamente me serviria para ter esse prelúdio, buscar esse prelúdio, né? De uma condição de libertação moral e espiritual, ou seja, de amor e de humildade, como a gente estava falando. No ano seguinte, eu mais ou menos acho que descobri o porquê que isso tinha me acontecido. Tenho a impressão que eu descobri. Só para explicar, para não ficar no vazio total para vocês, porque para a gente compreender também as relações, os vínculos entre os acontecimentos, como são do ponto de vista espiritual. Mais amplo, não é? No ano seguinte, inclusive, eu fui fazer uma viagem e fui para um lugar, um dos lugares em que eu fui nessa viagem, teria sido um lugar em que eu vivi numa vida do século XIX. E, muito bem. Então, quando eu fui fazer a pesquisa sobre esse lugar, as circunstâncias lá e tal, eu descobri que no ano anterior, naquela época em que eu senti isso, que eu acabei de relatar,
numa instituição que existe até hoje, que existia naquela época, que existe até hoje, foi feito um encontro, uma espécie de um encontro em recordação e, de certa forma, em agradecimento, em memória dessa pessoa que eu teria sido exatamente 200 anos. Era uma comemoração de 200 anos de nascimento dessa pessoa que eu teria sido. E pelo que eu vi, tem um vídeo, foi um encontro assim, muito verdadeiro. Muito verdadeiro. Na realidade, era numa escola, nesse outro lugar. E, enfim, então eu acredito, eu entendi a partir dali, me pareceu que era isso, que aquele sentimento que eu tive, veio desse evento, dessa congregação, vamos dizer assim, de sentimentos verdadeiros, né, de forças espirituais legítimas, né, de bem-querer e tal. E isso, de qualquer forma, alcança a quem é dirigido. Isso e qualquer outra manifestação, né? Por isso é que as nossas preces, toda prece verdadeira alcança o seu destinatário. Ou outras situações mais. Enfim, então isso, de certa forma, me mostrou mais fortemente o como realmente nós podemos amar, compreender, junto a esse amor, compreender profundamente, compreender. É uma compreensão que compreende toda espécie de comportamento alheio de um modo amoroso. Isso nos é possível. Lógico que comigo foi uma experiência bem passageira, por conta, acredito, dessa razão. Mas nós podemos, então, a infância nos traz isso a cada nova vida. A cada nova vida. É uma bênção. É uma grandiosa bênção de Deus. Essa condição da infância. E certamente é isso a que Jesus se referia. Então, ainda sob o ponto de vista espírita, no entendimento espírita, o que acontece? O espírito, ele não está nascendo ali. Ele não está começando ali. Ele já vem de muitas experiências, muitos séculos, muitos milênios, muitos. Não é? Cada nova vida é um espírito velho, todo mundo é um espírito velho, de certa forma. Mas passa por essa condição, e Kardec se pergunta, e ele mesmo responde no texto do Evangelho, por quê? Por causa disso, para todo mundo ter essa experiência. Mas será legítimo Jesus ter representado essa conquista do reino dos céus pela condição da infância? Sim, porque essa condição da infância é uma condição fruto de um beneplácito divino, da providência de Deus. Então é legítimo, é para isso mesmo, é algo natural, porque está na nossa condição natural, e é assim porque a providência divina assim determinou, com essa finalidade de passarmos pela infância. Então, para o espírito, todo espírito que reencarna, é fundamental, é muito importante ter isso, passar por isso, viver essa experiência, esse sentimento, e mesmo que, aí Kardec coloca a explicação muito bem, mesmo que logo mais adiante comece a mostrar, e todo mundo começa a mostrar logo mais adiante, as suas mazelas, os seus limites, as suas condições, que não são aquela da pureza de coração, mas é legítimo sim, porque posto por Deus. Aí eu vou ler, permitam-me, uma parte da resposta, da longa resposta dada pelos Espíritos na questão 385 desse item da infância. É a última questão. A pergunta é sobre exatamente essa transição. A criança deixa
começa a se transformar, né? Ou seja, perde aquela pureza, vamos dizer assim. Por que isso? Enfim, em que condições isso? É como Kardec pergunta. Mas a partir dessa pergunta, os espíritos então mostram para o espírito e vão mostrar para nós, e aí é a segunda parte do que queremos nos voltar, para todos nós que lidamos com a infância, o como nós devemos também nos apoiarmos nessa condição infantil para nós desenvolvermos o amor. Porque a condição infantil, de modo geral, nos atrai a afeição, nos atrai o amar. Inclusive, é dito aí, lógico, não apenas dos nossos filhos, que é exatamente o teor da mensagem de Meimei, mas é a condição infantil. Ela é também um beneplácito, ela é também uma bênção, se aproveitada, para os adultos. Por quê? Porque é muito bom, é fácil, é alvissareiro amarmos as crianças. Isso também não é à toa. Isso também é colocado pela providência divina nessas nossas experiências. Então, essa segunda parte, como estamos chamando, é nesse sentido. A mensagem de Meimei é nesse sentido. Que nós amemos, aproveitemos essa oportunidade de amarmos as crianças, de nos dedicarmos a elas, de servirmos-las com amor, de atendê-las, desenvolvendo em nós esse amor. Isso é uma grande oportunidade para nós adultos também. Mas vamos ainda à parte anterior, o trecho que eu falei. Aliás, esse trecho que eu vou ler já trata dos dois aspectos. A pergunta é a seguinte: que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Hoje em dia, diríamos, especialmente ao sair da infância, mal saindo da infância. É que o espírito se modifica? Nós já sabemos que a condição infantil é uma condição da experiência da infância, não é do espírito originalmente, é da infância que faz o espírito passar por ela. E os espíritos responderam o seguinte, o trecho que vamos ler. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Isso nós já sabemos. Aí ele começa a desenvolver mais esse sentido tão significativo da infância. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? E quando ele diz mesmo os estranhos sentem por uma criança, está dizendo para nós, mesmo nós que não somos pais e mães de alguma criança, de algumas crianças, sentimos ou podemos sentir. Diria eu, devemos sentir, temos a grandiosa oportunidade de sentir por essas outras crianças, como vai chamar Meimei.
Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, Deus, todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Vejam, a imagem do que deveríamos ser. É Deus, sempre de uma forma natural, sempre nos dando a experiência da melhor imagem do que nós podemos ser, ao passarmos pela infância, no sentido de pureza do coração. Não foi, todavia, por elas somente, agora vai falar da gente, não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto da inocência. Foi também, e sobretudo, por seus pais, e por todos nós, poderemos dizer, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos, ou julgando as crianças em geral, boas e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Então, nós nos tornamos capazes de sentir, de vibrar e de manter o sentimento e a vibração da pureza da infância, se nós buscarmos essa pureza de coração. Quando nós buscamos essa pureza de coração. Inclusive, no nosso lidar com a criança, nós sempre poderemos sentir isso, e sentir de uma forma única, e no nosso contato, no nosso convívio com ela, valorizar nela essa pureza. Valorizar a pureza. Sempre poderemos fazer isso. Ou seja, é uma experiência, uma oportunidade dupla para nós de sentirmos a alegria, a felicidade dessa pureza de coração. Vermos isso na infância, vermos isso como providência de Deus, e isso nos atrair o coração, nos atrair o sentimento. E, ao mesmo tempo, para aquele espírito, para aquele ser que ali está na infância, nós acariciarmos essa condição de pureza de coração nela, de modo que essa experiência natural se torne ainda mais positiva, ainda mais forte para ela. Bom, essa parte nós vamos parar por aqui, porque nós temos que ver, então, a mensagem. Eu iria me referir e ler, mas fica a recomendação aqui para um aspecto desse livro. A capa também já não é mais essa, porque essa aqui é uma edição antiga. Memórias de um Suicida, de autoria do espírito suicida, Camilo Castelo Branco, e psicografia da ex-suicida
Ivone do Amaral Pereira. E, quer dizer, o espírito não é suicida, né? Ele tinha sido suicida como Camilo Castelo Branco. É um romance extraordinário, denso, muito significativo, que narra a história de um grande grupo de suicidas, em todas as suas fases. E, enfim, o que nós íamos nos referir, lógico, no mundo espiritual, né? O que nós íamos nos referir é uma parte no final, na terceira e última parte do livro. Na realidade, no início dessa terceira e última parte. É quando eles chegam, então, a alguns, porque de um grupo grande, alguns não tinham condições, logo reencarnaram, depois outros no hospital se recuperaram, mas não puderam ir adiante, também voltaram. E esse grupo, de mais ou menos 200 homens e mulheres suicidas, que haviam sido suicidas, chegaram a esse terceiro estágio de uma cidade uma espécie de uma cidade universitária, Mansão Esperança, se eu não me engano. Enfim, aí tem uma série de circunstâncias lá, mas o fato é que eles vão fazer um longo aprendizado, assim, durou alguns anos, pelo que ele narra aqui no livro. E esse aprendizado com três espíritos muito significativos. Tem uma história de evolução espiritual nas suas vidas terrenas muito significativa. E 3 personalidades bem distintas. Epaminondas de Vigo, Soúria Omar e Aníbal de Silas. O Aníbal de Silas é exatamente aquele que foi uma das crianças que os pais quiseram levar para Jesus, abençoar, que acabaram conseguindo chegar a Jesus. Mas ele já vinha de uma história e continuou numa história, depois disso, muito significativa de evolução e de dedicação a essa pureza, a essa elevação, especialmente às crianças e aos jovens. Então, ele é um dos 3 instrutores desse grupo de ex-suicidas que haviam chegado, então, a esse terceiro e último estágio de recuperação, vamos dizer assim, no mundo espiritual, na cidade universitária. E aí o que nós íamos ler refere-se exatamente a isso, a referência que ele faz, que foi central na sua existência como espírito, a essa condição de infância, ao deixar e vir a mim as criancinhas. Mas quem se interessar, certamente tem esse livro, deve ter também na biblioteca aqui, se não quiser pegar emprestado, aí adquire. É um livro muito, muito bom. É um romance dos extraordinários, da Ivone do Amaral Pereira. Era para relatarmos, para vermos aqui um pouco dessa infância. Mas vamos, nesse sentido, deixar e vir a mim, e o nosso sentimento, o nosso. Então, nós vamos à mensagem de Meimei. Antes da mensagem dela, ainda gostaria de relatar o seguinte. Nesse aspecto de todos nós temos as oportunidades, são muitas, de amarmos as crianças, desenvolvermos esse amor nessa condição tão favorável, que é a condição da infância. E nesse caso, que é o que vai dizer Meimei, às crianças, e não apenas aos nossos filhos e às nossas filhas, às crianças em geral. Então, vou trazer um outro exemplo pessoal. Não sei se vocês devem ter assistido, uma parte de vocês, uma propaganda que tinha, de vez em quando ela reaparece, do GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Eu tenho um sonho, se eu não me engano. Tem 3 crianças que aparecem. Tem um menino, um dos 3, que particularmente me toca muito quando eu vejo. É rapidinho, poucos segundos que aparece ele só dizendo a frase, eu tenho um sonho. Mas a gente pode sentir e perceber dali, ali em outras tantas circunstâncias, vamos chamar assim, essa vontade de amar a infância, essa vontade de amar a pureza de coração, essa vontade de amar as crianças. Né? E com isso, nós
irmos libertando o nosso coração, irmos purificando os nossos corações. Lembro também das crianças do Lar de Clara. Aqui ela vai falar das crianças doentes, mas no caso das crianças do Lar de Clara, são crianças que, no geral, não são doentes, elas são em uma condição de alta vulnerabilidade. E tantas vezes, a gente tem a oportunidade de ver os seus rostinhos no dia a dia, numa foto, num vídeo, alguma situação assim, e podermos desenvolver também esse mesmo sentimento de amor à infância, de amor à pureza de coração, que no fim das contas é uma condição do amor a Deus, porque nós estamos amando a bênção divina da infância, nós estamos amando a bênção divina na pureza de coração que Deus nos proporciona, nos outros, essa pureza de coração, e em nós, como meta evolutiva. Para isso, todos temos experiências. Permitam-me rapidamente mais uma, que eu acredito que possa ser significativa aqui também. Faz vários anos, eu visitava uma comunidade, que visitei por 12 anos. Fazíamos um evangelho e uma distribuição de lanche, e mais ou menos pelo início, eu estava lá sentado, ali depois do evangelho e tal, na distribuição do lanche, e veio uma menininha, ela tinha 3 anos na época, um lugar todo de barro, né? Com os pés, as mãos, tudo sujo de barro, e ela era bem tímida, mas começou assim a tocar em mim, a minha perna e tal, enfim. E eu tive a oportunidade de sentir um sentimento significativo por ela. Depois, ao que parece, por algumas constatações, acredito que ela tenha sido uma filha minha em uma outra encarnação. E agora tive a oportunidade de encontrá-la, uma outra família, em outras condições, mas de poder sentir ali naquela condição infantil esse amor e poder, de algum modo, dedicar a algum amor. Então, todos nós temos oportunidades assim. É só estarmos abertos, querermos, com sinceridade e com busca da pureza do coração. Meimei, então, nos diz o seguinte, para finalizarmos com a mensagem que ela nos traz. Acalentas nos braços o filhinho robusto que o lar te trouxe, e com razão te orgulhas dessa pérola viva. Os dedos lembram flores desabrochando. Meimei é um espírito que apresenta imagens extraordinárias. É alguém muito dedicado à infância, no plano espiritual. Inclusive, várias vezes, permitam-me mais essa colocação, aqui na reunião mediúnica dedicada ao Lar de Clara, por vezes aparece algum espírito de criança ou de adolescente, alguns tendo vindo de trágicas situações, aliás, muitos tendo vindo de trágicas situações, foram abortados ou morreram ainda crianças em situações trágicas, enfim, tiveram uma infância completamente abandonada, enfim, ou muito difícil, dolorosa, com doença, enfim, várias situações assim. E aí eles chegam, nós conversamos com eles, e sempre no sentido de que eles possam ser acolhidos em toda a dor, em todo o sofrimento, que tiveram
e permanecem. E que possam ter novas oportunidades, novas vidas, novas infâncias. Mas agora, com acolhimento, com amor. E por vezes, eles reencarnarão em alguma situação que de algum modo serão encaminhados ao lar de Clara. Daí a nossa responsabilidade em acolhê-los do melhor modo, com o máximo amor, porque isso é muito necessário. Meimei, então, nos diz, sim, o que eu ia dizer é que, às vezes, após comunicações assim, Meimei, algumas poucas vezes, tem dado mensagens. Inclusive, numa delas, através da nossa saudosa amiga e médium Cida, que não conhecia Meimei, e uma vez, ela, no final da reunião, ela estranhou e disse: tem um espírito aqui que diz que é Mei. Isso não é verdade, isso é estranho. Eu falei: não, é Meimei. Ela não conhecia, era justamente numa situação assim, de acolhimento a espíritos nessa condição. Então ela diz, para terminarmos: guarda-o de encontro ao peito, por tesouro celeste, mas estende compassivas mãos aos pequeninos enfermos. Ela se dirige aos enfermos, que chegam à terra, como lírios. Que imagem que ela traz? Lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro ainda vem muito longe. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho. Pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes, parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico, ou mostram no olhar a profunda tristeza da mente anuviada de densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem. Contudo, Deus, que é a bondade perfeita, nos confia hoje, para que a vida, amanhã, se levante mais bela. Essa é a nossa missão. Deus nos confia as crianças hoje, para que nós as amemos e as acolhamos, para que a vida, amanhã, se levante mais bela. É tarefa nossa, é missão nossa, junto às crianças. Diante, pois, do teu filhinho quinhoado de reconforto, pensa neles. São nossos outros filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Entretanto, não lhes aguardes rogativas de compaixão, de vez que, por agora, sabem tão somente padecer e chorar. Enternece-te e auxilia-os quanto possas. E cada vez que lhes ofertes a hora de assistência ou a migalha do serviço, o leito agasalhante ou a lata de leite, a peça de roupa ou a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção.